meu caminho aí de busca, né, de autoconhecimento, começou pela espiritualidade. Então, desde os 15, frequentando centros espíritas, né? Minha mãe é Uhum. palestrante, médium, e ali começaram os questionamentos, né? E querer entender um pouco sobre as razões existenciais da vida. E aí vim caminhando nesse caminho, primeiro da espiritualidade, e a partir dos 20 e pouco, comecei a adentrar em lugares mais de autoconhecimento mesmo, através de Uhum. livros, né? E a meditação, ela veio há mais ou menos uns 11 anos atrás. Uhum. Eu sempre fui muito do corporativo, área de vendas, metas, né? Aquela correria que a gente Nossa. conhece bem. E a meditação, ela acabou entrando. Eu comecei a meditar pela meditação transcendental, com um grande amigo, Kleber, lá do Rio de Janeiro. Eu morava no Rio nessa época. Uhum. E comecei a meditar 2 vezes por dia. E começou a realmente melhorar tudo, todos os aspectos, né? Uhum. E eu sempre fui, né, desde a minha infância, adolescência, adulta, até talvez um pouquinho essa época aí que eu comecei a meditar, eu era muito brava, então tudo eu ficava muito brava e tinha que ser da minha forma, enfim. Aham. E a meditação foi me ajudando muito nisso também, junto com o autoconhecimento, né, através de leituras. Comecei a entrar depois em estudos, né? Fiz a formação de yoga, fiz a formação de reiki Uhum. e esses estudos, autoestudo, né? Sim. Escolhendo olhar não só para a nossa luz, né? Mas olhar para as sombras também a serem trabalhadas. Legal. Desde criança eu canto, sempre gostei de Sim. tudo ligado a artes em geral, então Uhum. eu cantava em casa, pedia para meus pais comprar disco de vinil, né? Não sei se é da época de um monte aqui, nem sabe. Nossa, caramba. E eu comprava vinil de karaokê, pedia para meus pais de Sim, presente, traz um vinil de karaokê. Ficava cantando no meu quarto, era uma das minhas sim. brincadeiras de criança. Que E legal. com 15 anos tive a minha primeira banda de rock e tudo mais. E uns 5 anos para cá eu descobri os mantras, me apaixonei, já estava nesse caminho de autoconhecimento. E, obviamente, né, já não estava mais cantando em bar, em nada disso, e fez muito Uhum. sentido eu começar a cantar mantras. Uhum. Que Então, legal. já 5 anos, mais ou menos, que eu virei cantora de mantras. Que a meditação pode fazer para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida? Eu acredito que hoje não existe outro caminho senão a meditação. A gente não sabe mais, né, o que vai acontecer desse mundo, ou em quem confiar e tudo mais. Então, a gente vai para dentro. Eu costumo Uhum. falar, eu repito, né, sempre que eu dou entrevista ou falo alguma coisa, quando a gente não tem saída, quando a gente está num momento de questionamento, fala assim, e agora? O que eu faço? Né? Qual que é a saída? A saída é sempre para dentro. Então, para mim, não existe outra saída. Quando existe Uhum. algum conflito, alguma adversidade, algum desconforto fora, é dentro que a gente arruma, não é fora. Uhum. Porque se a gente Uhum. arruma dentro, por vibração e ressonância, a gente arruma fora. E não tem Legal. outro caminho. É esse. É o de ajeitar Uhum. dentro para poder ajeitar fora. Então, todo mundo fica atrás de dinheiro, atrás de conquistas materiais, querer se relacionar, mas não olha para dentro. Não vai para dentro. Uhum. Não silencia a Uhum. mente. Não dá espaço para que o nosso ser divino, que é esse ser, né, que a gente veio expressar, possa se manifestar, porque tem muito barulho. Então, Uhum. através de barulho, a gente não manifesta, a gente não se expressa. Então, não tem outro caminho a Uhum. não ser a própria meditação. E falando em autoestima, está completamente ligado, porque a autoestima é estima por si, né? Você não dá esse poder para o outro, né? Se o outro te estima, é uma coisa. Agora, a autoestima, ela só depende de você, né? Por isso é Uhum. alto.
E se você não está bem com você não vai conseguir você não vai conseguir ter autoestima e nem se relacionar bem com ninguém. E nem se relacionar bem, nem ter êxito profissional saudável, né? E em todas as áreas isso vai afetar, porque Sim. é exatamente aonde a gente tem que trabalhar no primordial, né? Que é a autoestima, é a gente olhar para as nossas sombras, ver onde a gente tem o que se transformar. A gente é feito de luz e sombra, então entender isso, esse aspecto, e encarar realmente essas sombras. E a gente faz isso muito mais facilmente quando a gente silencia, quando a gente começa a ir para esse estado meditativo, onde a mente está mais apaziguada, mais calma, mais tranquila. E dessa forma a gente vai abrindo esse espaço para poder se estimar por nós mesmos, não dependendo de nada Sim. externo para que isso aconteça, né?